Em meados de 1909, inserindo-se naquele conjunto de experiências da infância que o nosso poeta classificaria como os alfabetos da Bruma, haveria de ocorrer o episódio fundador de um conceito de poesia de que Tiago jamais viria a apartar-se. Surgira sobre uma das tumbas do chão da capela uma mancha espumante que, aparecendo e desaparecendo inexplicavelmente e sem qualquer relação com a umidade, começava a suscitar, não apenas na criadagem, mas também nas donas da casa, uma girândola de medos ligada a antigas superstições. Foi-se buscar o padre de Ferreira, um gordalhufo ainda jovem que mais curava da evolução do seu fumeiro do que da saúde das almas a seu cargo, o qual, formado na oportunidade em aderir a algum positivismo, logo sentenciou: Isso não será outra coisa senão a doença do granito. Chamem-lhe um canteiro de Hercozelo e substituam uma laje. Mas as senhoras não perdem em rezar no tercínio pelos que foram aqui sepultados e que padecem ainda no purgatório. Vieram então 3 homens das pedreiras célebres, acabaram muito o trabalho de emparelhagem da cantaria do Campozito e botaram-se a abrir o túmulo. Deram eles com um caixão de nogueira que de imediato se desconjuntou e deparou-se-lhes um menino dos seus 5 anos, como se tivesse acabado de ser metido no sepulcro, ricamente envergando uma casaquinha de seda cor de morango, debruada a galão de prata, e uma camisa de coquilha de renda e punhos também de renda que saíam pela manga da casaca. O rosto era um primor de beleza, quase imperceptivelmente picado pelas bexigas, com 2 rosetas vermelhas, uma em cada face, e o cabelo dourado, um pouco rebelde, a descair sobre a testa. Deve ser o nosso priminho Donato, de quem nos falava às vezes o avôzinho, e que ao morrer causou tamanha paixão à sua mãe, que a infeliz terminaria por se deitar ao rio Coura, à beira da ponte Rubiões, declarou Ifigénia, apertando na sua mão a mãozita de Tiago Manuel, que se achegava muito a ela. Não concluíra, porém, a frase, e já se desagregavam as feições do cadáver, mais os seus dedos delicadíssimos, e se desvaneciam os tecidos de que estava vestido. Os canteiros e a criadagem, atónitos com o prodígio, lançaram-se a resmonear um Padre Nosso, benzendo-se estonteadamente pelos dentros da reza. Uma nova tampa foi colocada por fim, guardando, em suma, não um corpo de criança, mas uma imagem que de todo se extinguira. Reportar-se-ia Tiago com frequência a estes acontecimentos, procurando relatá-los com a maior exatitude, incompatível com as tendências da imaginação. O poeta acreditava que radicaria no sucedido o seu pendor para conceber o ato poético como escavação da arqueologia, algo que se antolhava como arriscada empresa, situada a meio caminho entre uma determinada modalidade de ressurreição, vivida antecipadamente, e uma espécie de fracasso da coragem experimentado no confronto com o medo terminal. E um dos seus primeiros poemas conhecidos, datado de Braga, Seminário Conciliar, 12 de fevereiro de 1913, levaria o título Auto de Exumação do Menino Donato. Donato se chamava. Era meu primo. Picado as bexigas, certo verão, não cresceria mais que a hortênsia. Que tempo lhe abundava, lá no cimo, entre asas, resplendores e canto chão, para aprender dos anjos a alta ciência. Nada sobejava do caixão ou barco da viagem do Oriente. O rosto do menino era perfeito. De leve se crispara a débil mão, tocada pela névoa persistente da renda do frugal pulso direito. Mas nessa noite, haveria de contar repetidamente Tiago Manuel, o estranho desenterrado avançaria devagar, lutando contra o pavor que se apoderara daquele infante da casa dos anjos, que lhe sucedera, e de um sopro tranquilo apagaria a alta chama da vela posta à cabeceira do poeta a nascer. Mostrava-se óbvio que atravessava o nosso biografado uma fase de interrupção do seu ofício de escrita, o que parecia deduzir-se da notícia que me transmitia de que tencionava deslocar-se ao mosteiro da Batalha com vista a pesquisar, não explicitando porquê, quanto respeitasse à iconologia do Anjo de Portugal. 2 semanas decorridas, hospedado na velha cidade universitária, no Hotel Bragança, oferecer-me a Veiga o texto de uma carta que afirmava ser-me destinada, mas que se esquecera de meter no correio. Nela relatava os resultados da sua cavaqueira com o tal Anjo de Portugal e que aqui a transcrevemos para que conste menos o seu conteúdo anódino do que toda uma paisagem literária de que o pássaro bisnal andava a despedir-se. Caro amigo, que disparate inútil o de Anjo de Portugal. O etéreo nasceu da umidade das charolas incontinentes dos desgraçados pátrios, esses que persistem na inglória da decifração da saída.
Que tristes filósofos, os do Império Último. O anjo de Portugal, a ter existido, foi um desses estalhantes vermelhuscos, por quem se apaixonava facilmente a pedistaria do rol leal, falso modernista. Nada mais. Mas vamos a temas sérios. O único anjo que me apareceu no Mosteiro da Batalha foi a Rainha Filipa de Lencastre, petrificada numa abóbada bonitinha e pragmática. Quanto ao resto, nada. Mas nada de nada. Talvez o rol leal, borboleta que esvoaça por aí, subindo e descendo pelas escadas dos urinóis do Rocio, tope com ele ainda. Saberá você o que me garante uma tola sábia chamada Marian Moore no poema intitulado By the Disposition of Angels, Messengers Like Ourselves Explain It. Abandonarei a batalha para ir ter consigo concluído que nenhuma entidade se apoderara do verdadeiro construtor e que o poema menos suspeito é o que não vive, não sente, nem traduz um vago espírito do corpo ou da alma. Escreva muito, meu caro. Desista dos mistérios da poesia que interessam aos apenas críticos obesos. Não creio que me compreenda. Estou só. De todo modo, recebo o abraço, sem asas, do Tiago Veiga. A mulher que ocupará a totalidade do capítulo que se inicia aqui, e sobretudo o equivalente período da vida de Tiago Veiga, aparecerá singelamente como Helena, e sem indicação do apelido que corresponde ao de uma família subejamente conhecida em Portugal. Produto de um clã ligado à atividade forense, ao comércio bancário e, além de tudo isto, à interpretação musical, Helena ressurgira no salão de Elisa Pedroso, regressada de uma longa estadia em Barcelona, nos meados da primavera de 1930. Dizia-se dela que era pianista correta, mas destituída do it que a transformasse em notável, e constavam lendas várias sobre o seu nomadismo, verdadeiras umas e outras falsas, atribuindo-lhe romanescas aventuras em Espanha. Quando Tiago a viu, vestia Helena um chemisier de seda de tom cerise, a disfarçar-lhe um pouco aquelas ancas que o filho de Elisa Pedroso, amador de fêmeas esquálidas, caracterizava como ligeiramente avacalhadas. Fumava ela, sem pose, num pequeno gabinete, parecendo mais apreensiva quanto ao destino do fumo do cigarro do que interessada nas evoluções dos circunstantes, e ao dar com o nosso poeta, fitou os olhos dele com os seus olhos verdes e esboçou um sorriso de boca esplendidamente recortada a batom. Sobressaltou-se o nosso homem bastante para perceber que a inconfundível chispa disparara entre ambos e descerrou a mão que levava no bolso das calças. Nesse instante exato, falhou por completo a luz que os iluminava e uns segundos depois ouviu-se aquela frase é geral, que atravessava com desesperante frequência as noites lisboetas. E só passados uns quantos minutos acendeu Helena ao seu isqueiro e apoiou a testa no peito de Tiago Veiga, permitindo-lhe que obtivesse o relance oferecido pela chamazinha vacilante dos cabelos muito pretos e muito lisos cortados à altura dos ombros. Arraste-me lá para fora, pediu ela, apagando logo o isqueiro. E Tiago rompeu então o silêncio, cometendo-a com isto. Vai sair daqui com um estranho, previne-me desde já. E o que quer que venha a acontecer será de sua conta e risco. Esta não é realmente uma cidade perigosa, mas não posso assegurá-la do perfeito equilíbrio de todos os seus habitantes. Admirou-se de imediato da ameaça que preferira, como se uma voz anónima lhe houvesse segredado, e ajudou Helena a pôr pelas costas o casaco de seda igual à do vestido. Desceram até São Bento, subiram ao Príncipe Real, deslocando-se através do aroma à Madre Silva que enobrece o abril noturno de Lisboa, e com o qual frequentemente se depara na travessa que exibe ela própria o nome de uma flor, o do jasmim. Conduzido sempre pela ignota voz que falava, Veiga apertaria Helena contra si, beijando-a à toa e amarrotando-lhe a toilette, até que a mulher, sem sequer se despedindo, terminaria por meter, muito trêmula, a chave na fechadura da casa da Rua da Alegria, onde morava. Iniciaram ambos, então, um percurso de clandestinidades, progressivamente alimentado pela sua própria energia. São Bernardo de Claraval erguia-se em corpo inteiro na estimável cópia de uma tábua do século XV, identificado como o Dr. Louis Fouros, pela cartela que lhe esvoaçara aos pés. E de costas para ele, sentado à mesa despojada de quaisquer elementos que intimidassem o autor da presente biografia, entronizava-se Tiago Veiga, abrigado no varino que não se mostrava bastante para o defender do frigosivelmente tolhia e que provinha muito mais do interior do que do exterior do seu organismo de octogenário. Não menos doce do que o espírito do grande fundador do Cisteiro, o sorriso de Tiago esforçava-se por me assegurar da suavidade que marcaria o nosso tete-a-tete. Reiterou os encômios a Amadeu,
lamentou-se na vista que principiava a falhar de um modo alarmante e não deu de imediato sinais de querer explicar as razões daquela convocatória useira do seu amigo de sempre, estatuto em que, e apesar das diferenças de idades, desatara em queixar. Luzido em cautelosa mudez, aguardava eu que se me fizesse luz quanto aos seus intentos labirínticos, e nesse meio tempo entretive-me a estudar-lhe as mãos cada vez mais brancas e cada vez mais trêmulas, sobre o negro acetinado do vinhático da mesa. Julgo chegado o momento de te informar daquilo que pretendo de ti, anunciou diante do meu assombro com um tratamento insólito, o tu, que tornava mais íntimo todo um intercâmbio de ideias e sentimentos, até então timbrado pela aparente neutralidade. Mas novas revelações aguardavam tão só o instante apressado para o seu afloramento. Apertou-me veiga nos dedos o braço esquerdo com esse vigor que ignoramos nos velhos e que nos surge como um desesperado pedido de religação à vida e posto a desabafar o que trazia consigo e que determinara o candente apelo para que fosse eu ao seu encontro entre os muros centenários do mosteiro de Santa Maria da Real de Oseira. O que ele, articulando em voz embargada pelo catarro dos resfriados que por ali acumulara, parecia mais a imperativa ordem, resultante do ascendente sobre mim a que nunca havia renunciado, do que à solicitação gentil justificada pelo apreço que garantia dedicar ao meu romance. Vais agora escrever uma biografia, começou a planear, servindo-te das conversas que tivemos até hoje e daquelas que haveremos de ter, do que a tua fantasia engendrar para preencher as lacunas. E tendo partido da minha atónita imobilidade, explicou o nosso poeta. Nada desse truque com barbas dos papéis achados ou entregues, mas um corajoso embuste, apoiado nos teus movimentos da alma e nos teus ímpetos do coração. É claro, preveniu ele, que não acusar-te de me teres inventado, considerando-se muito argutos pela descoberta, mas não será verdade que cada biógrafo inventa o seu biografado e que andamos todos nós a inventar-nos uns aos outros? De resto, acalmou-me por fim, a tua invenção só poderá manifestar-se parcialmente na minha existência e na lógica que soubes colocar no retrato. Isto porque, no tocante à minha autenticidade física, e por muito embrulhados no anonimato que hajam decorrido os meus dias, não faltam por aí provas nas conservatórias, nos cartórios e nos testemunhos dos quantos nos conheceram e que, morto eu, não deixarão de ser os primeiros a vir à ribalta de pôr. Mas sim, privei muito com o poeta Tiago Veiga, ou a dizer, avistei de relance a descer o Rogarrete e foi fulano que me apontou, ou confirmar. Ouvi-o a ler um poema por ele mesmo, e quase inaudivelmente no Café do Pia, em Paredes de Cora. Vais, portanto, escrever a minha biografia, meu caro. Intimou Tiago, e logo acrescentarei isto que me gelou. Ainda que neste minuto imediato me respondas que não. Levantei a cabeça para São Bernardo de Claraval. Requeri em pânico a ajuda dos céus, e juro que vi o Dr. Melífluos piscar-me trocistamente, e como que no pesadelo o olho direito, cansado de jejuns e vigílias.